Olá, internautas, bom dia a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do presidente da Câmara de Timbó, vereador Wiggold Stark, popularmente conhecido como Starquinha. Ele está vindo aqui no programa contando um pouquinho sobre sua história e também opiniões em geral sobre a comunidade. Lembramos que esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada diversas vezes em nossa programação. E também estará disponível através do nosso site www.jmv.tv.br e também através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. O vereador Wiggold estava contando um pouquinho sobre sua trajetória profissional, enfim, o seu trabalho na lavoura e também um pouquinho sobre sua vida pessoal, nos dois primeiros blocos. E agora nós vamos falar um pouquinho já, entrando um pouquinho no campo político, que é o campo onde ele está atuando atualmente, nos últimos anos. Vereador Starquinha, como é que surgiu o seu interesse pela política? O senhor já tinha esse interesse no passado? Conta um pouquinho para a gente dessa história. Como é que foi a trajetória política? Pois é, Evandro. Normalmente a vida da gente, ela sempre é motivada a alguma coisa. Ou é porque alguém faz um convite para a gente, ou porque você tem a motivação por parte de alguém. E a política, na verdade, a gente, quando está do lado de fora, a gente quer entrar. Por quê? Porque é uma curiosidade, é uma coisa nova na vida das pessoas, pelo menos para quem não conviveu ou não convive com isso, e você acaba então colocando o teu nome à disposição. E aí você fazendo visitas, você pedindo voto e vão surgindo ideias, vão surgindo opiniões. E é uma coisa gostosa, porque eu sempre digo assim, o melhor período da política é o período de campanha, onde o candidato ele se obriga a procurar as pessoas, ou seja, você acaba entrando na casa das pessoas, você fica sabendo de uma série de dificuldades, de opiniões que as pessoas têm, e tudo isso você vai acumulando. É uma pena que campanha é campanha, depois a coisa é totalmente diferente, porque com certeza se o político pudesse fazer tudo aquilo que ele tem em mente de fazer, a evolução seria muito grande. Mas não é possível mesmo, porque para você fazer as coisas, quem faz as coisas acontecer, na verdade, é o prefeito, é o executivo. E aí você esbara numa coisa chamada dinheiro. Como, assim, nas famílias tem um orçamento e não tem como o prefeito fazer tudo aquilo que ele gostaria ou até tudo aquilo que os vereadores acabam sugerindo a ele. Por quê? Porque ele tem as suas limitações, ele tem a sua receita mensal e em cima dessas receitas que ele acaba fixando as despesas dele e ele precisa eleger as prioridades que precisam ser feitas, Evandro. Muito bem. E como é que surgiu assim o teu início político e tal? Você começou em 96, você estava comentando? Na verdade, o início meu... Já tinha a filiação partidária na época? Me filiei em 96. Eu tinha convites antes, mas eu sempre... rejeitei um pouquinho essa convocação, porque como hoje naquela época... Mas esse convite ele surgiu pela tua popularidade já na época, né? Também, porque de alguma maneira a gente sempre tinha uma certa liderança, até dentro dos campos de futebol, como dentro do próprio emprego, das funções que eu sempre exerci, né? Sempre tinha esse espírito de liderança. Mas na verdade o convite na política acontece por quê? Porque existe um partido. Esse partido tem pessoas que comandam ele. E para o partido sobreviver, ele precisa ter os filiados, ele precisa ter as pessoas que vão lá e fazem o trabalho. E aí esses convites surgem dessas pessoas que estão no comando das siglas partidárias. E até por opção a pessoa acaba optando por um determinado partido, até por ideologia ou por concordar um pouquinho mais com a ideia dessa pessoa ou do que aquela. Né, Evandro? Então... eu acabei, na verdade, entrando, eu tive vários convites de políticos, mas enfim, acabei ingressando no PSDB, até porque eu era muito ligado ao próprio Juvencio na época, até por causa do desporto em si,
e acabei me filiando ao PSDB. E depois acabei seguindo também. Mas aí eu já era candidato, aí você já toma gosto pela coisa, Evandro. Aí não tem mais muito o que explicar, até porque você acabou entrando, porque você está lá. Eu acho que os vereadores, ou até os que foram candidatos, eles vão concordar com aquilo que eu estou dizendo. No começo, começa como uma brincadeira tudo isso. Pô, eu posso tudo, eu consigo, né? Mas na verdade depois você vai ver que não é bem assim. É justamente o que eu queria lhe perguntar. A imagem que se tem, digamos, quando não se é político e tal, ela se confirma depois? Quer dizer, você acha que o vereador pode tudo e depois chega lá e aí tem a limitação. Como é que foi essa sua experiência? Então? Ela é um pouco decepcionante no início, né? Mas o que ocorre é que depois você vai aprendendo os mecanismos da política e o que a pessoa tem que ser, ela tem que ser honesta. Não adianta ela querer dizer que eu vou fazer quando eu não posso fazer. Então eu tenho isso comigo, né? Eu quando fiz as visitas eu disse, olha, hoje eu estou precisando do voto, estou procurando vocês. Depois cabe a vocês me procurarem, porque como político eu não vou conseguir chegar na casa de todos vocês. Né? Por quê? Porque todas as pessoas, você tem, eu tenho, enfim, todos nós temos alguma dificuldade, temos algum problema. E os problemas, na verdade, se eles já existem dentro da nossa casa, imagina num município inteiro. É difícil, a vida é feita de problemas e também de soluções. Então, é assim, você vai, toma gosto pela coisa, o diálogo, você começa a conhecer pessoas que você não conhece, você começa a conversar, a ter novas ideias, enfim, é uma coisa que vai acumulando, é uma bola de neve. Vereador, você passou pela experiência de ser vereador de oposição, mesmo foi presidente da Câmara, porque a Câmara, na época que o senhor era presidente a primeira vez, foi inclusive, tinha maioria, né? Mas era de oposição ao Executivo. E agora o senhor é, digamos, uma maioria de situação, né? Sim. Qual é a diferença entre ser oposição e situação? A oposição, ela tem, até por natureza, por força política, de fazer uma cobrança muito maior de quem está no comando do município ou no executivo. É normal, né? Então cabe realmente à oposição a exercer esse papel. Agora, esse papel tem que ser exercido com muita consciência, não pode se atrapalhar o desenvolvimento do município por se ser oposição, não se pode fazer isso. E como posição, né, como situação, melhor dizendo, é prioritário que se dê as condições para que o prefeito, no caso hoje, tenha todas as condições de administrar o município da melhor maneira possível. Então é mais ou menos como um confronto de ideias, né? Aquele que está do lado de fora, ele quer que quem está no comando não possa fazer uma administração tão boa para que nas próximas eleições ele possa tomar esse lugar ou voltar a esse lugar. Mas é da política, eu acho que é através dessas discussões que as coisas acontecem e acontecem de uma maneira correta e segura, né, Evandro? Porque acima de nós existe a lei. Na política tem uma coisa que diz assim, o político, ele só pode fazer aquilo que a lei o permite fazer. E na vida privada, a pessoa pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? Não proíbe. Exatamente. Vereador, nós vamos continuar sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos a um breve intervalo e já retornaremos.